Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao canal Ecos da Vida. Hoje nós vamos falar resumidamente sobre uma outra temática, às vezes dúvida para muita gente, para muitos católicos sobretudo, e é bom a gente se inteirar das coisas que a nossa igreja professa e acredita. Então a pergunta hoje: por que a igreja batiza crianças? Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. É uma pergunta instigante, já que somos acusados às vezes de fazer isto, e como se isso não tivesse nenhuma validade, como se isso não fosse uma prática correta da nossa parte enquanto Igreja Católica. Então, por que a Igreja batiza crianças? Primeiramente é dizer que a Igreja não só batiza, mas incentiva que se batize as crianças tão logo elas nasçam. E quanto menos se esperar, tanto melhor. É claro que às vezes se tem que esperar por várias circunstâncias, mas a Igreja incentiva que se batize as crianças tão logo elas nasçam. A filiação é dada pelo batismo, a nossa filiação divina. Claro que todos nós somos obras de Deus, somos criaturas de Deus, mas é pelo batismo que nós nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus Pai. E filhos e filhas ao modelo, ao estilo, ao jeito de filiação de Jesus. Por isso o batismo é um mistério, é um mergulho no mistério da vida, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que nele nós também nos tornemos filhos e filhas de Deus, na mesma fidelidade, com os mesmos sentimentos de Jesus, com os mesmos gestos de Jesus. Então essa filiação divina nos é dada no batismo. É a graça batismal que nos dá acesso a Deus. Por isso Jesus disse: ide pelo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei com que todos sejam discípulos meus. Alguém pode contra-argumentar a partir dessa afirmação. Uma criança não tem consciência daquilo que ela faz, daquilo que ela recebe. Não é preciso crer para ser batizado? Não é isso que diz o Evangelho? Todo aquele que crer e for batizado será salvo? Muito bem, então vamos pensar sobre isso. Que mãe, meu irmão, minha irmã, que mãe que espera um filho crescer para perguntar se ele quer mamar? Porque o filho não conhece as propriedades do leite que ele vai mamar. Então primeiro ele teria que crescer para conhecer, estudar as propriedades do leite, para decidir se ele mama ou não. Aí já passou o tempo de mamar, não mamaria nunca. E nem teria sido nutrido com o melhor de todos os alimentos, que é o leite materno. Então que mãe que vai esperar isso? Que mãe que vai esperar um filho crescer para perguntar se ele quer tomar banho, depois que ele conhecer a água e todas as suas propriedades? Que mãe que vai esperar um filho crescer para perguntar se ele quer escovar os dentes, até ele entender que a cárie pode destruir seus dentes? Que mãe que vai esperar um filho crescer para que ele escolha o nome que quer ter? Que mãe, que pai que espera o filho crescer para perguntar se ele quer ir à escola ou não, se ele pode fazer isso ou não, certo ou errado? Não é por aí. Quem tem bom senso jamais vai esperar estas coisas. Então, como uma mãe e um pai sabe aquilo que é bom para o filho e já o orienta desde os primeiros passos, os primeiros movimentos para isso, se esta mãe e este pai têm a fé cristã, por que ela não ofereceria isto ao seu filho e à sua filha desde os primeiros momentos da sua vida? Se é algo que lhes faz tão bem, por que não introduzir esta criança nesse mistério? E como depois ela vai entender o valor do banho, o valor do leite que ela mamou, o valor da escovação dos dentes, o valor do estudo, do seu nome, ela também vai conhecendo ao longo da vida e da catequese cristã os mistérios da fé que lhe foi dada, que lhe foi oferecida pela sua família que crê, pela comunidade que crê. Então vejam bem, como é que a gente vai duvidar da validade do batismo de uma criança? Você já ouviu falar em João Paulo II, né?
São João Paulo II, um papa bastante recente da vida da igreja. João Paulo II, Carol Wojtyla, foi batizado 4 horas depois do nascimento, porque ele nasceu com problemas respiratórios sérios e se pensava que ele poderia morrer. Então seus pais queriam que ele fosse batizado. E sabe quem batizou São João Paulo II? A parteira que o pegou quando ele nasceu. Uma parteira batizou um homem que se tornou papa da igreja. Esse homem é canonizado. Alguém de nós vai duvidar da fé de São João Paulo II? Que o batismo tenha sido válido na sua vida ou não? Então, nós temos esses sinais aí tão interessantes para nós, né? O Papa Francisco diz uma coisa assim: esperar que a criança cresça para depois ela ser batizada é até duvidar da fé dos pais, é duvidar da fé da igreja e também é duvidar da ação do Espírito Santo. Porque seja num adulto que foi batizado, seja numa criança, a ação na vida dessa pessoa é do Espírito Santo, não é do seu pai, da sua mãe, nem da própria pessoa. É a ação do Espírito Santo que vai conduzir essa pessoa pelos caminhos da fé, que vai moldando a vida de fé de um cristão. O que diz a Bíblia, meu irmão, minha irmã, sobre essa questão? Explicitamente não há uma afirmação bíblica do batismo de criança. Mas não significa que a Bíblia não nos permita interpretar que isso tenha acontecido desde os primeiros tempos da comunidade cristã. Se você ler Atos dos Apóstolos 10, capítulo 10, versículos de 12, o versículo 12, depois Atos ainda, capítulo 24, versículos 44, 47 e 48, lá vai estar falando da história de Cornélio, por exemplo. Cornélio, que era um centurião da corte romana, era um homem religioso, era judeu, mas servia ao Império Romano, alguém religioso, fiel às práticas do judaísmo. E lá disse que Cornélio e toda a sua casa, depois de uma presença de Paulo na sua casa, de Pedro, toda a sua casa acolheu o dom do Espírito Santo, e diz que Cornélio e toda a sua família foi batizada. Como é que nós vamos imaginar que numa família judaica não tivesse crianças? Criança é uma bênção para uma família judaica, para todo mundo, mas mais ainda no judaísmo antigo. Então, normalmente se tinha muitos filhos, e quando diz que Cornélio e toda a sua família foi batizada, se lá tivesse crianças, crianças também foram batizadas. Em Atos capítulo 16, versículos 14 e 15, fala de Lídia. Lídia, essa mulher que morava, se não me falha a memória aqui, numa cidade, acho que é Tiatira, me parece, né? Agora, desculpe, o nome da cidade me fugiu, aonde Paulo foi acolhido na casa dessa mulher. Ela é uma comerciante, diz lá de púrpura dessa cidade, e ela escutou Paulo, se agradou da pregação, convidou Paulo para sua casa e diz que ela e todos da sua família foram batizados. Como é que a gente vai imaginar que nenhuma dessas famílias tinha crianças? Nós podemos ainda ir para a cidade de Filipos, na carta aos Filipenses, ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, 16, 31, 33, vai falar que Paulo, ele está na prisão, de repente as portas da prisão se abrem porque a comunidade reza em comunhão com Paulo, que está preso, e as portas da prisão se abrem. Quando o carcereiro vê as portas abertas, pensa em suicidar-se porque vai ser acusado de ter facilitado a fuga. E, no entanto, os apóstolos estão lá dentro da prisão e dizem: fica tranquilo, nós estamos aqui. E diante disso, esse carcereiro também pede a Paulo que fale de Jesus para ele, da sua fé. Esse homem se converte e diz igualmente que ele e toda a sua família foi batizado. Como é que a gente vai imaginar que nenhuma dessas famílias tivesse crianças, né? Crispo, que é um chefe da sinagoga, também professa a fé numa dessas pregações, ouvindo sempre a pregação dos apóstolos,
E ele, como chefe da sinagoga, ainda arrasta consigo toda a sua família. Toda a sua família recebe o dom da fé, recebe o batismo. Então, no judaísmo, meus irmãos e irmãs, veja bem, 40 dias depois que o menino nasceu, os pais tinham que levá-lo no templo e ele era circuncidado. A circuncisão era como que um sinal de pertença ao povo de Deus. No judaísmo, a circuncisão equivale ao nosso batismo cristão. Se o judaísmo circuncidava o menino aos 40 dias, pensa bem, por que não esperava esse menino crescer para perguntar se ele queria ser circuncidado ou não, fazer parte do povo de Deus? Os pais, era na fé dos pais que se fazia esse ritual e nunca foi contestado. Então, para os cristãos, não é a circuncisão que vale, mas é o batismo. Então, isso é uma prática que vem do Antigo Testamento já, esses sinais de pertença. Então, para nós cristãos, a circuncisão é substituída pelo batismo. Isso você pode conferir na primeira carta aos Coríntios 1,16, como também Atos dos Apóstolos 9, 18, 19. Muito bem. Para aqueles que argumentam ao pé da letra, tomando a palavra ao pé da letra, em Marcos diz, quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Em Mateus 28, 19 e 20 diz assim, Jesus envia os apóstolos e diz, façam que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Para quem quer pegar o pé da letra vai ter dificuldades, porque Marcos dá a entender que primeiro precisa crer, depois ser batizado. Mateus diz que Jesus envia e diz, batize e depois ensine a observar. Portanto, não se pega a Bíblia ao pé da letra, mas a gente tem que fazer essa contextualização que estamos fazendo aqui. Então, se eu ganho algo de bom, meu povo, eu quero partilhar isso com aqueles que eu amo. E não vou esperar isso não sei quantos anos. Depois nós sabemos assim, gente, que diferença faz? O católico batiza e ensina a assumir a fé. Uns ficam fiéis, perseveram, outros se afastam. Nossos irmãos protestantes ensinam primeiro, catequizam e depois batizam. Igualmente lá, uns perseveram e outros se desviam. Você está percebendo? Que não é o pai, nem a mãe, é o Espírito Santo, com a nossa permissão é que vai moldar a nossa vida na fé. Então é preciso confiar menos no meu poder e mais na força da graça de Deus. E para a graça de Deus não há tempo, né? Não há infância, juventude e velhice. Então, num jardim, para concluir, não há só árvores grandes, nem flores grandes. Há também as plantas pequeninas e as flores minúsculas. Mas é exatamente isto que faz a beleza do jardim. Pois bem, no jardim da igreja, também não há somente cristãos adultos. Há cristãos batizados, pequenos discípulos de Jesus. E é isso que faz a beleza da igreja. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou.